Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, nós estamos falando da vida do espírito, espíritos errantes, né? Nós vamos tratar hoje a questão número 223. E Kardec faz uma pergunta aos espíritos que diz o seguinte: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Eles respondem assim: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec. Então, veja, isso pode variar de espírito para espírito de acordo com a necessidade individual evolutiva que cada um de nós temos. Se nós necessitarmos reencarnarmos logo em seguida após uma existência, a espiritualidade nos orienta, porque nós não temos condições suficientes de tomar sozinhos essa decisão, né? A não ser que tenhamos ali o amparo, né, a assistência de espíritos elevados que sabem muito bem das nossas necessidades evolutivas. Ainda no estágio atual que nós nos encontramos, a grande maioria de nós, espíritos aqui encarnados, temos muita coisa para ser feita, muitas existências para que possamos ir aprendendo, evoluindo, porque a reencarnação é um instrumento de aprendizado para o espírito. Então nós temos que ir de existência em existência, nos burilando, né? Aproveitando as oportunidades e evoluindo em cada nova existência. Mas vejamos, o Espírito Mirabês faz aqui um comentário que se chama Intervalo das Reencarnações. E ele diz o seguinte: há muitas dúvidas sobre o tempo que a alma espera entre duas reencarnações, para a volta em novo corpo à Terra, ou em outros mundos. Mas o Livro dos Espíritos não se esqueceu de tocar nesse assunto, para esclarecer aos que iriam naturalmente interrogar, como foi feito aqui a pergunta de Kardec para os espíritos, né? O tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável. Alguns voltam imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Os mentores espirituais, achando conveniente, mostram ao reencarnante que seria melhor para ele a volta sem demora. No entanto, há outros para quem a demora é caminho mais inteligente para recolher experiências necessárias à segurança da volta. Ou seja, dependendo da necessidade evolutiva, do grau de evolutivo do espírito, ele pode ficar mais tempo no mundo dos espíritos, porque lá também, nós veremos aqui um pouco mais adiante, ele continua o seu aprendizado, suas experiências, colaborando no mundo dos espíritos, até que ele seja preparado novamente para uma nova existência e venha ali cumprir, né, conforme, né, os desígnios da divindade, dos espíritos elevados que planeja, né, e nos apoia, nos direciona. Obviamente que nós também temos ali a nossa participação quando nós, né, estamos para reencarnar, mas a divindade sabe muito bem das nossas limitações e que somos espíritos ainda inferiorizados. Necessitamos de apoio, de assistência desses espíritos mais evoluídos para nos ajudar na condução da nossa trajetória evolutiva espiritual, né? A variação nesse assunto delicado das vestes na carne é de zero ao infinito, ou seja, pode demorar, pode ser instantâneo imediatamente ou pode ser vários anos, centenas de anos, né? É uma oportunidade valiosa para todos os espíritos que desejam ascender, despertar seus valores na profundidade da consciência. A consciência somos nós, quando nós paramos e refletirmos sobre tudo o que acontece na nossa vida, seja no campo da família, do trabalho, das emoções, das dificuldades, das oportunidades, das conquistas, né? Eu acho que isso é fundamental quando nós nos despertamos para essa consciência. Se nós acreditamos numa vida futura, então tudo aquilo que fazemos no dia de hoje, obviamente, refletirá
né, na nossa existência futura. Então é importante refletir sobre essa questão que a doutrina espírita nos traz, que é a lei da reencarnação, não é? Ou seja, instrumento de aprendizado do espírito. Através dela, nós temos condições de ir melhorando a cada nova existência. Podemos jogar isso fora, não podemos, né, ignorar isso, se nós temos convicção disso, né? Devido às vibrações pesadas na Terra, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar à mesma. Alguns podem gastar 1000 anos para descer da carne, com missão divina de instruir e dar exemplo de amor para a humanidade, como no caso de Francisco de Assis, o poverelho da Umbria, né? Considerado aqui, né, um dos espíritos, né, iluminados que desceu à Terra e deixou uma grande mensagem para todos nós, né? Nos mundos superiores, entretanto, o tempo se encurta, mesmo em se tratando de espíritos iluminados, por encontrarem na atmosfera do mundo ambiente favorável, visto que todos os pais nessas regiões são conscientes da lei da reencarnação, favorecendo assim a chegada do missionário da verdade. Veja, em mundos evoluídos, quando todos aqueles que ali habitam têm consciência dessa lei, facilita o trabalho. Imagine que se todos, né, soubéssemos, né, e a importância da lei da reencarnação, isso fosse uma verdade absoluta, coisa que ainda nós estamos trabalhando, e a doutrina espírita dá essa contribuição, não só ela, né, outras doutrinas também, mas nós sabemos que estamos muito longe ainda de adquirir esse nível, né, de consciência, porque através dela muitas coisas seriam poupadas, né, muitas guerras, muitas desigualdades através da lei da reencarnação. Se todos nós tivéssemos essa consciência, com certeza o planeta Terra estaria muito mais harmonizado do que está hoje. Nós estamos evoluindo, estamos progredindo, mas sabemos que estamos ainda bem distante do ponto, né, que entendemos que seria o ideal, né, como, né, recebemos das orientações e como nós estudamos, né, no campo da religiosidade, no campo do amor ao próximo, etc., né? Vários livros mediúnicos se referem aos processos da reencarnação, de modo a conscientizar o leitor da verdade para que ele, quando oportuno, venha ajudar nessa delicada operação junto aos benfeitores da espiritualidade superior. Se queremos uma reencarnação melhor no futuro, não desprezemos as mudanças, os consertos morais e, para tanto, procuremos Jesus. Seus preceitos são eternos e vibram na eternidade da vida, sendo caminhos que nos mostram a felicidade e como conquistá-lo, usando, obviamente, né, a figura do Cristo, nosso modelo e guia. Se nós temos dúvida, miremos nele, com certeza encontraremos ali, pela intuição, pela oração, como devemos proceder, porque ele sim, né, trouxe, exemplificou, personificou, né, a figura do amor, da caridade, né, de como devemos agir para conosco e para com o próximo, né? Estudemos a vida de seus discípulos e dos grandes personagens que estiveram na Terra, com a missão sagrada de elevar o homem, que encontraremos nos seus exemplos a força indispensável para a renovação dos nossos velhos costumes. Como disse aqui, nós temos exemplos. Vamos buscar nestes seres iluminados que aqui estiveram, novamente, usando Jesus como referência e tantos outros, né, que se aproximam mais de nós. Quando nós nos comparamos com o Cristo, estamos muito distante, mas Ele é o nosso futuro. Nós chegaremos também como Cristo chegou na iluminação. Claro que para isso temos que passar por várias, né, existências, aprendizados, né, lapidando ali os nossos defeitos, as nossas más inclinações. Isso só virá com o tempo e com as experiências, né? Temos que viver as dificuldades e através delas, né, irmos nos burilando, né, lapidando ali os nossos defeitos e fazendo com que nosso espírito atinja, né, um nível de evolução tão grande quanto esses espíritos iluminados, né, como foi dito aqui. Fora da caridade não há salvação. É a meta de luz traçada pelo Espírito que a escreveu na vivência de cada dia. Necessário se faz que entendamos o que é caridade. Isso é possível se já conhecemos o Cristo e se aprendemos a orar, porque a oração é o canal divino por onde recebemos a intuição do Senhor. Na variação do tempo, a força da verdade faz gerar a compreensão das leis naturais, que nos garantem a vida e nos levam a sublimar os sentimentos. Precisamos conhecer não somente a vida na matéria, como a vida em espírito. E essa necessidade é bem maior entre os encarnados.
Falamos aos de boa vontade para que eles aproveitem as oportunidades oferecidas pela doutrina espírita de modo prático e conhecem a si mesmos para que o conhecimento da verdade seja mais fácil, né? A autocrítica, a consciência e a reflexão sobre tudo que acontece conosco. Quando nós temos este hábito saudável de refletir sobre as coisas que estão acontecendo e aí a gente para, eleva o nosso pensamento e busca auxílio na divindade, com certeza a intuição vem e a força que pedimos, ou a resposta, nem sempre é aquela que queremos, mas a que precisamos, vem. Para isso, temos que nos conectar com esses espíritos de ordem mais elevada. Né? Deixemos acender em nosso coração a luz do entendimento, que essa luz servir-nos-á para a jornada que Jesus deseja que empreendamos. E assim termina o comentário. Bom, fazendo aqui um breve resumo, nós sabemos que a alma reencarna de acordo, né, o tempo de reencarnação, melhor dizendo, é de acordo com a necessidade de cada um de nós. Poderemos reencarnar imediatamente, mas, como foi dito aqui, a grande maioria leva um tempo maior. Por quê? Não existe aprendizado só no plano material. O aprendizado também continua no mundo espiritual. Quando nós não estamos mais encarnados no corpo físico, estamos em espíritos, vivendo no mundo dos espíritos, lá também temos coisa a fazer, coisa a colaborar, coisa a aprender e nos preparando para as próximas reencarnações. Ou seja, enquanto estivermos lá, receberemos também, trabalharemos também em prol da nossa evolução, em prol do mundo, né, dos espíritos. Ou seja, não dependemos só da matéria, em espírito também continuamos a aprender. Fora da caridade não há salvação, como disse Kardec, quando nós entendermos a palavra caridade. E acho que o melhor exemplo, como foi dito aqui, poderíamos dizer a bondade, ajudar o próximo, mas quando nós temos na figura de Jesus essa personificação do que é a caridade, fica fácil de compreender como ele viveu, como ele tratou, né, e como ele conviveu. Então a caridade, o exemplo maior é o Cristo, seja no perdão, seja para aceitar, seja na paciência, seja na compreensão, na compaixão. Cada momento você pode praticar caridade, não somente na questão material, principalmente na aproximação, no convívio, né? De entender as dores da alma e não só as dores da matéria. Tanto a matéria como a alma, temos formas de praticar a caridade, né? E por fim, a vida na matéria e a vida em espírito. Enquanto estivermos encarnados, vamos aproveitar a reencarnação, que é um instrumento de aprendizado. Por que estamos aqui? Né? Refletir sobre isso. E quando nós não estivermos mais num corpo físico, estaremos no mundo do espírito. E lá também devemos continuar a nossa jornada de aprendizado, conhecimento e preparação para novas existências que serão ali necessárias, né? De acordo com as nossas fragilidades espirituais, maturidade do espírito, temos que aprender sobre determinados aspectos. E somente vivenciando, né, experimentando é que realmente teremos certeza se estamos prontos para dar o próximo passo na transformação e na evolução. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.